Olá, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 24. É um texto bem conhecido, um texto realmente maravilhoso, um texto que vai elucidar algumas situações e nos colocar a par verdadeiramente do relacionamento de Cristo e a sua igreja. Mas antes de adentrarmos no capítulo 24, quero aqui deixar algumas coisas bem claras, principalmente quanto à questão de escatologia. É claro, existem muitas vertentes, existem muitos pontos de vistas em relação ao plano escatológico, principalmente no que se refere à sequência, à ordem dos acontecimentos. Deixo claro que a minha posição, eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, e algo também relacionado na área de eclesiologia, da doutrina da igreja, nós fazemos a distinção entre Israel e igreja. Ou seja, a igreja não é a continuação de Israel. A igreja não é o Israel espiritual. São povos distintos, povos separados. Israel é um povo principalmente observado no Antigo Testamento. A igreja é outro povo diferente, certo? Na passagem de Gênesis 24 nós temos 67 versículos. Então é uma passagem um pouco extensa para nós fazermos no vídeo que queremos que seja de curta duração. Muito bem, em Gênesis 24, irmãos, nós observamos algumas situações interessantes, certo? Algumas situações que vão nos lembrar também de fatos concernentes à igreja lá no Novo Testamento. Podemos dizer que Gênesis 24 ela faz uma associação, uma tipologia, como diz no Novo Testamento, são sombras das coisas futuras. Este acontecimento ele vai ser uma sombra de coisas futuras ligadas à escatologia, conforme nós falaremos mais adiante. Lá em Gênesis 24, por exemplo, nós observamos no versículos 1 a 9, Abraão chama o seu servo para que então fizesse um juramento especial, que era muito feito naquela época. E ele faz esse servo jurar que ele vai em busca de uma esposa para o seu filho. Vai em busca de uma esposa para Isaac. E Abraão, nas suas instruções, lhe deixa bem claro ali no versículo 3 que aquela esposa ela não deveria ser de qualquer povo. Não poderia ser de povo pagão. Deveria ser alguém da sua própria parentela. Aquele servo deveria partir em busca de uma esposa que fosse da própria parentela de Abraão, conforme o versículo 4 diz. Então o que acontece, meus irmãos? O servo, nos versículos 10 a 14, aquele servo ele parte em busca ali de encontrar aquela noiva. E o versículo 10 vai nos dizer que aquele servo partiu com tudo o que ele tinha. Ele partiu com todos os dotes que Abraão estaria ali apresentando para trazer a esposa para o seu filho Isaque. Aquela noiva, irmãos, conforme a oração do servo, que ele pede de Deus, que indique, que mostre claramente quem seria ela, era uma noiva que não podia ser qualquer uma, tinha que ser uma mulher específica. Então aquele servo faz uma oração e na sua oração ele coloca vários detalhes para confirmar quem realmente é a escolhida, a pretendida, a noiva que Deus escolheu para o seu Senhor. Então aquele servo parte com tudo rumo à Mesopotâmia, em busca ali verdadeiramente da parentela de Abraão. Então o que acontece? Nos versículos 15 até o 27, sabe quem aparece? Rebeca aparece, a noiva, a pretendida aparece. E nós vamos observar algumas características peculiares, alguns fatos interessantes sobre aquela noiva. No versículo 16, vai nos mostrar uma coisa interessante, que aquela noiva, ela era muito formosa de aparência. Ela era bonita, nosso linguajar hoje ela era linda. E outra coisa, o texto vai mostrar a pureza daquela mulher. Ele vai dizer que ela era virgem, a quem ninguém tinha possuído. Era uma noiva verdadeiramente ali com essas características. Outra característica interessante e importante daquela noiva, meus amados, era que ela não era preguiçosa. Era uma mulher trabalhadora de boas obras, conforme nos diz o versículo 19. Ao contrário de muitas mulheres hoje, que infelizmente temos que falar, que dormem até meio-dia,
Muitas mulheres que falam em casar, em namorar e tudo, mas, como eu sempre digo na igreja, não sabe fazer sequer um arroz. Aquela mulher é trabalhadora, irmãos. Essa é uma das características de uma verdadeira mulher de Deus. Ela não era preguiçosa. E sabe como que o texto realmente confirma isso? Lá no versículo 10, que nós observamos, o servo de Abraão sai em busca, e o texto vai nos dizer, com no mínimo 10 camelos. E uma das orações do servo de Abraão era o seguinte: a mulher a quem eu pedi água, e ela disser, também vou dar água para os teus camelos, seja essa a mulher. E foi justamente isso que aconteceu. O servo foi lá fazer o teste, né? Me dá um pouco d'água e tudo mais. E ela disse, olha, tá aqui, eu vou também dar água para os teus camelos. Agora imagina, o dever dela, como uma boa anfitriã na sua terra, era dar água somente para o servo e aos seus homens também. Mas sabe o que ela fez? Ela fez algo que não era da sua responsabilidade, não era do seu dever. Ela deu água aos animais. Agora imagina um camelo, em média, ele pode beber de uma só vez, em média, 100 litros de água. Imagina, meus irmãos, 10 camelos, no mínimo aqui, estamos contando o mínimo, 10 camelos. Seriam 1000 litros de água para aquela mulher tirar do fundo do poço, estar carregando, colocando lá no local onde os animais bebiam. Uma das características importantes daquela mulher, e o versículo 20 vai nos dizer o quê? Que ela deu água para todos os camelos. Todos os camelos, irmão. E mais fatos interessantes vão aparecendo para confirmar que ela era a mulher. No versículo 24 vai mostrar realmente ali que ela era da família de Abraão. Ela mesma fala isso ao servo. Ela respondeu, sou filho de Betuel, filho de Milca, qual ela deu à luz a Naó. E no versículo 27 é confirmado então que aquela era a mulher que o servo partiu em busca, ou seja, até então ele estava tendo êxito na sua jornada. E no versículo 27 ele diz, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor, ou seja, ele estava logrando êxito na sua viagem. E então, meus irmãos, nós vamos ver no texto, nos versículos 28 a 50, que o servo então ele é apresentado à família de Rebeca, e ele conta toda a sua viagem, conta todo o seu propósito, conta como Deus confirmou a oração dele ao apresentar Rebeca, então lá no poço, dando ali a água para os seus camelos. Até que então chega o casamento, chega o momento da união, que vai estar nos versículos 52 a 67. Então o que acontece ali? Após a permissão dos familiares, Rebeca é adornada ali pelo servo de Abraão. Nós vemos isso nos versículos 52 e 53 do nosso texto, que vai dizer assim, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois de tudo isso, que a mulher é adornada, o irmão e a mãe querem que ela fique mais um pouco, conforme o versículo 55, querem que ela fique um pouco mais lá com eles, para que depois então ela esteja indo ao rumo de Abraão, a caminho ali, é claro, de encontrar-se com o seu noivo. Mas acontece que o servo ele tinha pressa para cumprir a sua jornada, conforme nos diz o versículo 56 de Gênesis 24. O texto diz, ele porém lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom tempo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. E no versículo 58 vai mostrar para a gente que Rebeca consente em ir com ele. Eles perguntam para ela, tu queres ir com este homem? Ela responde, eu irei, como se ela soubesse da sua responsabilidade, como se ela soubesse verdadeiramente daquilo que lhe cabia em relação a levar termo à palavra do Senhor, que de Isaac ele chamaria a sua descendência, e de Isaac ele faria uma grande nação. E depois, continuando, Rebeca e o servo então partem juntos ao encontro do noivo. O versículo 61 vai nos mostrar isso. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiam o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. E sabe o que acontece quando a noiva parte em direção, parte de encontro ao noivo? O noivo está à sua espera ali. O noivo está esperando
o encontro, é claro, com a sua noiva. E um dos momentos mais interessantes, irmãos, que nós observamos aqui no Gênesis 24, justamente lá no versículo 65, quando Rebeca de longe vê a Isaac, de longe a noiva vê o seu noivo, e ela diz: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo responde: é o meu Senhor. No versículo 66, então, finalmente ao encontro, o servo entrega a noiva ao noivo, lá no versículo 66. E no versículo 67, nós observamos a consumação final. O casamento virou uma realidade na vida de Isaac e na vida de Rebeca. Agora, vamos aqui traçar o paralelo e mostrar verdadeiramente como a passagem de Gênesis 24, ela aponta para verdades que estão ali no Novo Testamento, principalmente relacionando a igreja com Cristo, ou seja, a noiva com aquele que ela espera vir para buscá-la. A primeira coisa que nós observamos, irmãos, assim como Abraão enviou o seu servo para buscar uma noiva, nós observamos Deus, da mesma forma, enviando o Consolador, enviando o Espírito Santo para quê? Para buscar, para preparar a noiva para o Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? O Consolador vem, e ele vem ali para um povo em específico, ele vem para um povo em particular. O Consolador veio para preparar a igreja para o encontro com o Senhor. Isso é nos relatado desde João, capítulo 15, versículo 16, versículo 19. João, capítulo 17 também, versículos 9 e 16. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 26. João, capítulo 16, versículos 8 a 14, vai mostrar o trabalho, a vinda e o cuidado do Consolador para preparar a igreja para o encontro com o noivo. Então o que acontece? O Espírito Santo vem após Cristo subir, após Cristo ir para o céu. O Espírito Santo vem preparar, ele vem, podemos dizer, em busca da noiva. E isso nos relaciona, nos faz lembrar que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus fala isso à mulher samaritana. Então, de certa forma, o Espírito Santo vem em busca verdadeiramente destes que estão dispostos a adorar o Pai em espírito e em verdade. E nós vamos observar que aquela moça específica lá do Antigo Testamento vai ser realmente a sombra de hoje de um povo também específico. Por quê? Os eleitos, os salvos, os verdadeiros filhos de Deus, eles são conhecidos como? Eles são conhecidos através da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eles são conhecidos justamente pela aceitação da pregação do Evangelho. João capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 vão realmente mostrar a confirmação disso que eu estou falando. E assim como Rebeca aparece lá no Antigo Testamento, a igreja, a noiva, ela também aparece aqui. Como que ela vai aparecer? Nós vamos observar em primeiro lugar que, assim como Rebeca tinha algumas características peculiares, a igreja hoje também ela tem algumas características peculiares. A igreja ela é chamada pela graça para as boas obras. Ela não é salva pelas obras, mas é chamada pela graça para as boas obras. Mateus 5,16, Efésios 2,10, Tito 2,14 são textos que vão nos confirmar isso. Vimos também que a igreja ela não é chamada para ficar inerte. A igreja ela é chamada para executar boas obras. A igreja é chamada para o trabalho. Nós vamos observar que assim como Rebeca, quando apareceu, ela era formosa, ela era virgem a quem ninguém tinha verdadeiramente ali possuído. A igreja do Senhor da mesma forma. A igreja do Senhor ela é formosa. A igreja do Senhor é chamada de virgem lá no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2.
Efésios capítulo 5, versículo 27, são textos que vão confirmar isso para a gente. A igreja, quando aparece, nós vamos entender que ela é o povo escolhido. A igreja que o Senhor tanto procurava, a igreja realmente que vai estar com Cristo por toda a eternidade. E assim como aconteceu a união, assim como aconteceu o casamento de Rebeca e Isaac, nós vamos observar que também vai acontecer o casamento, a união de Cristo com a sua igreja. Portanto, Isaac é um tipo de Cristo e Rebeca é um tipo de igreja. É o simbolismo, é a tipologia do Antigo Testamento. São as sombras das coisas futuras. O casamento, a união de Rebeca e Isaac, apesar de ter sido um fato, apontava para algo ainda lá no futuro, apontava para algo que ainda iria acontecer, que é justamente a união de Cristo com a igreja, coisa que ainda não aconteceu. O Espírito Santo, servo, ainda está preparando a igreja para esse encontro, para esse casamento. Ela foi ali pelo servo de Abraão, presenteada com riquezas, com especiarias, com ouro, prata e objetos preciosos. Assim também a igreja vai ser adornada. Mas a igreja vai ser adornada quando? Após o arrebatamento, quando Cristo levar a sua igreja, ela vai ser adornada lá no tribunal de Cristo. Ela vai ser presenteada. Aqueles que foram fiéis, aqueles que verdadeiramente fizeram a vontade do Senhor, vão ser presenteados com seus galardões, vão ser presenteados ali com as suas coroas. A igreja vai ser adornada assim como Rebeca foi no Antigo Testamento. Mas há também algumas situações negativas. Assim como o irmão e a mãe de Rebeca quiseram que ela demorasse um pouco mais lá com eles, hoje em dia também há crentes que querem que a igreja fique um pouco mais no mundo. É como se a gente dissesse: não, Senhor, ainda não é hora de se encontrar, ainda não é hora de vocês se casarem, deixa eu curtir mais um pouquinho aqui no mundo. Existem esses irmãos que amam tanto este século, amam tanto a presente era, que eles já não têm pressa para o encontro, eles já não têm pressa para o casamento da noiva com Cristo. Vemos então que a união de Cristo com a igreja se inicia exatamente no arrebatamento. Isso é nos mostrado lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 55, e também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E nós vamos observar, meus irmãos, mais fatos interessantes. Assim como Rebeca, ela parte, ela vai ao encontro com o seu Senhor, com Isaac, assim também a igreja vai ao encontro com o Senhor nos ares. Assim como Isaac estava aguardando a sua noiva, assim Cristo estará lá nas nuvens, aguardando verdadeiramente a chegada da sua noiva formosa, virgem, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Enfim, a união eterna, a noiva de Cristo ali realmente ao seu lado, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Então observe, meus amados, que bela ligação há verdadeiramente entre Gênesis 24 e toda a trajetória da igreja hoje. E isso vai findar justamente quando já estivermos no céu com o Senhor. Isso é motivo de regozijo, isso é motivo verdadeiramente ali, para que todos os crentes ansiosamente estejam aguardando o retorno de Cristo, orando como o apóstolo João: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o desejo, aquilo que deve realmente estar ali, é fazendo com que o nosso coração vibre exultante, nada mais é do que esse momento em que iremos nos encontrar com Cristo e viver juntamente com Ele pelos séculos dos séculos. Grande alegria tem aqueles que vivem nessa expectativa, grande alegria tem aqueles que verdadeiramente têm certeza de que estarão com Cristo. E eu pergunto de você, você tem certeza que um dia você estará no céu eternamente com o Senhor Deus? Você pode dizer que sim, então eu pergunto: quem garante isso a você? Como você realmente pode ter certeza de que isso é um fato para a tua vida? Eu posso dizer como você tem certeza: aceite a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de tua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento iluminando o teu coração para que você veja o quão importante é nós estarmos com a convicção necessária de que o Senhor realmente estará nos levando para si
e estaremos para sempre com Ele, como nos diz a sua palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.